Uma boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Queria deixar uma palavra de reflexão para os irmãos. Se encontra no livro de João, do capítulo 10, do versículo 26 até o 39, onde a palavra de Deus diz assim: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las das mãos de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Muitas obras boas da parte de meu Pai eu vos tenho mostrado. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Se ele os chamou de deuses a quem veio a palavra de Deus e a Escritura, não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós: Tu blasfemas, porque eu disse: Eu sou filho de Deus. Se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se as faço, ainda que não creias em mim, crede nas obras, para que saibais que creiais que o Pai está em mim e eu nele. Por isso eles procuravam novamente prendê-los, mas ele escapou de suas mãos. Amém? Irmãos, somente até aqui. Esses dias atrás eu fiz um vídeo falando um pouco também desse assunto, que fala sobre uma doutrina da eleição, fala a respeito de você, uma vez salvo em Cristo, você não perder a sua salvação. E é justamente isso que Jesus estava tratando aqui com a multidão de pessoas. Era justamente isso que Jesus estava tratando com alguns fariseus que estavam ali para ouvir Jesus. Não porque queriam aprender da parte dele, mas queriam ter alguma prova para poder condenar Jesus. Porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles não acreditavam que Jesus estava ali para poder fazer aquilo que o Pai tinha ordenado que ele fizesse. Então, quando Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele, quando Jesus diz que nenhum homem pode arrancá-la das suas mãos, eles então ficam enfurecidos com isso. Eles ficam bravos com Cristo, com Jesus, porque Jesus disse que ninguém poderia arrancar das mãos dele. Então eles começaram a tentar a matar Jesus e pegarem pedras para poder apedrejar Jesus. E não é assim, não é diferente nos dias de hoje. Quando você tem uma convicção dentro de você de que você é filho de Deus e que nada mais pode te separar do amor do Pai e que nada mais pode arrancar você das mãos de Jesus, muitas pessoas veem você como um cara louco. Muitas pessoas veem você como um arrogante, muitas das vezes. E muitas pessoas te atacam, não tentam te apedrejar assim literalmente, mas muitas pessoas te difamam, muitas pessoas te atacam com palavras, e porque não consegue desfrutar dessa graça. Paulo é um dos caras que fala muito sobre isso. Quem gosta de ler a palavra, quem gosta de aprofundar um pouco mais, sabe que Paulo foi um eleito do Senhor, escolhido por Deus, e Jesus o levantou para poder anunciar as boas novas ao povo gentil, ou seja, a nós que não somos o povo escolhidos de Deus como pátria, ou seja, o povo escolhido de Deus é o povo de Israel. E Paulo, sendo um judeu, como ele diz, hebreu de hebreu, ele foi um perseguidor da igreja de Cristo. Ele perseguia a igreja de Jesus, ou seja, ele perseguia os cristãos. Ele ficava feliz com a morte, ele ficava feliz com os açoites que muitos cristãos sofriam, até por parte dele, a ponto de ele ter tido uma recomendação de cartas para ir à cidade de Damasco para poder prender os cristãos que estavam lá. E justamente nesse caminho, ele tem um encontro com Cristo. Jesus o encontra
e Jesus transforma a vida dele. Então Paulo, o cara que perseguia a igreja de Cristo, ele passa a ser perseguido por agora proclamar este evangelho que o próprio Cristo já dizia aos fariseus. O próprio Jesus dizendo que ninguém poderia arrancá-lo, as suas ovelhas das mãos dele. Ele já era perseguido e já era tentado ser apedrejado. Por quê? Porque as pessoas não queriam aceitar, né? Os judeus ali no caso, os fariseus, eram aquelas pessoas que se intitulavam os donos da razão, os justos diante de Deus, os únicos dignos de receber um favor de Deus, porque eles cumpriam a lei, eles davam ali o dízimo até da hortelã e do cominho, jejuavam 2 vezes na semana, não se corrompia, não se corrompia não, né? Porque eles eram corruptos, eles não tinham ligação com pessoas que não fosse da mesma classe social, não se misturava com os denominados pecadores por eles eram o dono da razão. E quando Jesus vem e mostra para eles que essas pessoas, uma vez acreditando que Jesus era o Messias, essas pessoas eram justificadas. E eles não queriam acreditar nisso, porque isso ia quebrar a religiosidade que eles tinham. E é o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas não aceitam o fato de você ser livre em Jesus. Querem te fazer ficar preso dentro de costumes, dentro de dogmas, preso em denominações, fazendo um monte de coisas para você ser livre, né? Campanha da libertação, culto da libertação, jejum, um monte de coisas que na verdade em Cristo você é livre de tudo isso. Eu vou ler na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1. Eu vou ler do versículo 13 em diante, para a gente começar a entender a respeito desse assunto. Diz assim: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue e perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenham a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós, que noutro tempo eram alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante dos seus olhos, se permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Cara, Jesus era perseguido porque ele dizia que ele era o Filho de Deus. Ele era quem Deus tinha enviado. Ele era o Messias, ele era o Salvador. Os fariseus não acreditavam, os fariseus queriam matar Jesus. Paulo, dizendo aqui ao pessoal, aos Colossenses, Paulo diz que se eles permanecerem firmes, fundados e firmes na fé, e não moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Qual é o evangelho que Paulo pregava aos Colossenses? Que Cristo veio, morreu naquela cruz, pagou pelos nossos pecados e ressuscitou no 3º dia. Se eles acreditassem nisso, eles viviam em plena satisfação de espírito. Eles viviam reconciliados com Deus. Eles viviam em novidade de vida. Eles reinavam com Cristo em vida.
porque o Evangelho foi pregado a toda criatura. Eles eram alienados e inimigos. Sabe, irmãos, eu sei que eu não sou pastor, não sou teólogo, eu acredito no que a palavra de Deus nos ensina, eu acredito em que Deus usou Jeremias para dizer que ele faria um novo pacto, e ele fez um novo pacto, porque havia o pacto da aliança feita com o povo de Israel. Mas Jesus veio e cumpriu toda a lei para que nós vivêssemos em graça. E ele disse que ele colocaria em nós o seu Espírito dentro do nosso coração e escreveria não com tintas, mas com o Espírito, para que o Espírito Santo nos ensinasse todas as coisas, para que não precisasse mais de que um homem ensinasse outro homem para conhecer Deus, porque Deus seria conhecido por todos, desde o menor até o maior. Então, assim, eu não tenho estudo de teologia, não entendo todas as coisas, mas eu creio naquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que testifica no meu espírito. Talvez você não vá concordar comigo, mas eu creio nisso daqui que a palavra de Deus nos diz, que Jesus veio, cumpriu os seus dias aqui na terra. Na cruz, ele se entregou como um sacrifício vivo, para me libertar das trevas a qual eu vivia, para me libertar do mundo alienado a qual eu vivia, ou seja, para me libertar de mim mesmo, do espírito imundo que habitava em mim, das coisas ruins que passavam pela minha mente e com isso eu praticava as más obras. Mas agora não, agora o sacrifício de Jesus abriu os meus olhos, o sacrifício de Jesus mudou a minha mente. E é isso que precisamos acreditar. É isso que precisamos crer. Você que é um filho de Deus, você que crê em Jesus, você que crê no sacrifício de Jesus na cruz, não se entregue. Não se deixe levar por coisas que não são verdadeiras. Jesus nos fez livre. Não se deixe de novo ser escravo de coisas que vão te aprisionar. Sabe, irmãos, eu vivi uma vida totalmente errada. Muitos aí sabem, me conhecem. Eu sempre que tiver oportunidade eu vou dizer daquilo que Jesus fez na minha vida. Isso não é louvor para a minha glória, mas é para manifestar e mostrar o poder de Deus na minha vida. Aquilo que Ele fez em mim. Pegou um cara que ninguém acreditava, nem eu mesmo acreditava em mim. Mas Jesus acreditou, porque antes da fundação do mundo Ele já tinha me escolhido. E antes da fundação do mundo Ele também escolheu você. Talvez você está aí perdido, jogado. Talvez você está aí sem esperança. Talvez você está aí desacreditado de você mesmo. Creia que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Creia que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele entregou, Ele derramou o seu sangue por amor à sua vida. Talvez pessoas apontam o dedo para você dizendo que você não vai conseguir. Talvez pessoas apontam o dedo para você falando que você é um derrotado. Talvez pessoas apontam o dedo para você dizendo que você jamais conseguirá sair do lugar onde você está. Mas creia que Jesus, Ele nos resgatou do mundo das trevas para nos colocar no reino do seu amado Filho. Deus é maravilhoso. Deus amou você a ponto de entregar o seu Filho na cruz para que Ele transportasse você do mundo das trevas e te colocasse no reino de luz, no reino do seu Filho. E é nisso que eu creio, e é por isso que eu vivo. Eu vivo porque eu já reino com Cristo em vida. E eu sei que quando findar os meus dias aqui nessa terra, eu vou voltar para diante do meu Pai e reinarei com Ele por toda a eternidade. Talvez isso para você pode ser uma loucura, mas a palavra de Deus nos diz que prove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Talvez você está aí agora desesperado, achando que não tem mais jeito. E essa loucura que você está ouvindo agora é o que vai testificar no seu coração e mudar toda a sua história. Amém? Que essa palavra possa tocar você, que essa palavra possa chegar até você e você possa ser transformado, você possa ser renovado em nome de Jesus. Amém?